Olá pessoal, eu sou a Ana Rita e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, aproveitando o que já estava escrito no quadro do vídeo anterior, que já agora se ainda não viram, bora lá. Venho finalmente falar-vos deste livro que é o roteiro da peça Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, Cursed Child. Um bocadinho de ASMR. Para quem não sabe, para quem não está dentro do assunto, até porque eu descobri que há muita gente que nem sequer sabe que isto existe, esta peça conta a história daquilo que aconteceu 19 anos depois da história do último livro, Harry Potter e os Talismãs da Morte. E antes de falar propriamente nisto, um bocadinho de story time. Então, quando anunciaram que isto ia acontecer, eu fiquei super empolgada. Há muito tempo que não saía nada de Harry Potter, então foi aquele bichinho de yay, mais história! Então, no verão de 2016, que foi quando foi lançado, ia haver um evento na livraria Lelo. Aproveitámos que a minha família ia ao Porto visitar uns amigos, e então lá fomos todos e eu tive a possibilidade de ir ao lançamento nacional deste livro. Que só um apontamento, eu estava a pensar assim numa coisa grandiosa, organizada pela livraria Lelo, porque foi isso que foi publicitado, mas a coisa ficou um bocadinho aquém. Acho que realmente o melhor que eu trouxe de lá foi mesmo conhecer outros Potterheads e falar sobre a história e falar sobre tudo, enquanto estávamos na fila, porque o espetáculo em si eu não pude ver muito bem, porque estava muito junto à própria livraria e aquilo era muita gente numa fila, devia ter sido pensado de outra forma. Se tu que estás a ver o vídeo estiveste lá, então deixa aqui nos comentários. Eu quero saber também se a tua opinião está de acordo com a minha ou se por outro lado adoraste o evento. Então tive toda uma tarde naquela fila, chegou à noite e finalmente entrei na livraria e finalmente pude adquirir o meu exemplar que eu já saberia estaria em inglês e que não é uma história como eu estava habituada aos outros livros. Isso eu já sabia de antemão, que isto iria mesmo ser um roteiro com as várias falas, com as várias didascálias, mesmo um roteiro de teatro. A minha intenção quando adquiri este livro, que está em inglês, era realmente depois adquirir em português, porque eu sou dessas. E este livrinho eu devorei-o em apenas 2 dias. No entanto, como podem ver, não há outro Cursed Child na minha estante, porque este livro foi, digamos, um pouco grande agridoce. A sério, eu já li fanfics que me agradaram mais. Eu lembro-me de, na altura, pensar, ok, se a J.K. Rowling meteu aqui a mão, então foi apenas nos diálogos do Dumbledore. Isso veio a confirmar-se quando eu soube que ela não escreveu propriamente este livro, apenas o aprovou e deu assim uns ajustes. Eu não tenho qualquer dúvida da qualidade da peça, todos os que o viram, mesmo os que não gostaram da história, amaram a peça. Foi bastante premiada e toda a gente diz que eles realmente fazem magia no palco. Eu, de boa vontade, iria ver a peça, caso pudesse. Mas o grande problema é que a história... A minha primeira ideia era realmente falar sobre as várias coisas que não gostei nesta história, mas achei que isso colocaria o vídeo muito down, então vamos trazer boas energias para este vídeo e eu vou fazer as 5 coisas que menos gostei e também as 5 coisas que mais gostei, porque elas existem nesta história. Então vou começar aqui já a aldrabar, porque esta não é propriamente um ponto que eu quero colocar naquilo que mais gostei, é de certa forma o sentimento geral que eu tenho pelo livro e pela peça. Então, começando já por aí, aquilo que eu mais gostei nisto foi realmente o sentimento que trouxe. Eles foram muito inteligentes a começar a história precisamente no último momento que nos é mostrado, quer nos livros, quer nos filmes. E isso trouxe aquela nostalgia de realmente voltar ao mundo de Harry Potter, que qualquer Potterhead ficou logo entusiasmado. Começando então com a primeira coisa que mais gostei neste livro, foi a personagem de Scorpius Malfoy. Relembrando, Scorpius é então o filho de Draco Malfoy e é completamente o oposto do seu pai, porque não tem preconceito, não tem aquela atitude narcisista e superior. É uma personagem sensata que dá bons conselhos e mostra-se realmente um bom amigo para o Albus Potter. Faz muito lembrar a dinâmica do Harry e do Ron, apesar de serem personagens totalmente diferentes, e isso também trouxe um calorzinho para o coração. Vamos fazer um sim ou não, um sim ou não. E então, uma das coisas que eu não adorei foi o facto de
o Albus Potter ser colocado exatamente na casa que ele tinha receio em entrar, ou seja, Slytherin. Tanto o Albus como o Scorpius foram colocados na casa de Slytherin, o que faz algum sentido, mas não teria sido melhor que não abordassem esse clichê e o colocassem numa casa totalmente diferente como Hufflepuff e Ravenclaw, para realmente dar-nos a conhecer essas casas e não ser aquele clichê, meu Deus, ele é tão diferente do pai que foi para Gryffindor e ele agora vai para Slytherin, que é a casa logo oposta. Podiam ter sido mais criativos. Segunda coisa que mais gostei foi ver a nossa Hermione Granger como Ministra da Magia. Se estão lembrados, depois da Batalha de Hogwarts, o Ron e o Harry estavam sem lixar para os estudos, não voltaram a Hogwarts, mas a nossa Hermione foi lá, acabou os estudos e tornou-se Ministra da Magia toda poderosa. Acho que para além de fantástico foi bastante coerente, acho que todos vemos perfeitamente a Hermione como Ministra e a rolar aquela cena toda e dar direitos a quem necessita e tudo mais. Por outro lado, outra coisa que eu detestei, achei que não fez sentido nenhum, foi o facto de, e caso não saibam, esta história gira muito à volta de vir a tempo, de viagens no tempo, e então, numa das realidades alternativas que as nossas personagens principais encontram, a Hermione encontra-se como professora de Hogwarts, não está casada com o Ron e tem uma amargura imensa com isso. Ou seja, ela é como se fosse um Snape em versão feminina e é totalmente arrogante e impossível de aturar para os alunos. E sinceramente, alguém no seu perfeito juízo imaginaria Hermione Granger amargurada para a vida por causa de um homem. Não, foi totalmente incoerente, eu detestei, acho que podiam totalmente... Ok, ela não estar casada com o Ron, mas dar-lhe outra perspectiva de vida, acho que isto nunca aconteceria. Acho até que é um pouco minimizar a personagem que nos foi dada a conhecer. Uma das coisas que eu também gostei foi ver o Harry a aprender a ser pai. Ao longo dos livros e dos filmes vemos que o Harry teve várias figuras paternas, como o caso de Arthur Weasley, Remus Lupin, Sirius Black, até o Hagrid. Então esta história também nos mostra ele a aprender a ser pai de um filho que é totalmente diferente dele. Apesar de eu ter achado bastante desnecessário quando ele diz ao Albus Potter que preferia que ele não fosse filho dele, eu acho que o Harry nunca diria isso a um filho. Mas o que é este facto no meio de tantos furos desta história? Outra das coisas que eu não gostei, achei totalmente sem sentido, foi um Cedric Diggory revoltado. Contextualizando, uma das realidades alternativas que Albus Potter e Scorpius visitaram passa-se numa realidade em que Voldemort venceu a Batalha de Hogwarts, porque o Neville não conseguiu matar a Nagini, porque foi morto pelo Cedric Diggory, que por sua vez se revoltou porque se sentiu muito humilhado no torneio dos Três Bruxos e por isso tornou-se um devorador da morte. A sério? Querem mesmo que nós, Potteredes, engolamos o facto de Cedric Diggory, das pessoas mais leais e sensatas que nos são apresentadas nos livros, se revoltou para a vida, ficando até do lado de Lord Voldemort porque foi humilhado e perdeu um torneio? Se isto nos fosse dito, nós perguntávamos, mas isso é real? E sim, foi real, eles fizeram mesmo isso nesta história. Este vídeo está-me a deixar muito enervada, tenho de respirar. Já não pegava neste livro há anos, uma pessoa agora está a revisitar a história. Compreende-se. Apesar de tudo o que está por trás e muitas coisas não fazerem sentido, eu gostei bastante de todo o sentimento à volta de uma visita do Albus e do Scorpius. Há o tempo em que a Lily e o James tinham o Harry bebê e há até uma parte que eles se cumprimentam, ou seja, o neto cumprimenta a avó e isso é muito fofo, o que faz com que para mim seja uma das melhores partes desta história. A quarta coisa de que não gostei foi toda a história sobre a viagem no tempo. E atenção, não me interpretem mal, mas depois de já termos estipulado como regra na história que os viratempos só conseguiram ir 5 horas atrás no tempo, ou pelo menos a maioria, depois de já nos terem dito e mostrado que todos os viratempos foram destruídos no Ministério da Magia, eis que na história aparece um viratempo e por acaso esse um viratempo que sobreviveu é aquele que nos permite viajar anos. Como se este furo já não fosse suficientemente escandaloso,
Eu adoro histórias com viagens no tempo, mas é preciso bastante cuidado quando queremos contar este tipo de histórias. E esse cuidado não foi visto nesta história porque esta viagem no tempo irá desencadear furos e furos e furos, até mais não, como eu já falei em alguns neste vídeo. No entanto, e apesar disto tudo, uma das coisas que eu mais gostei foi realmente a possibilidade de vermos alternativas no futuro da história. Eu tenho a certeza que alguma vez todos os fãs de Harry Potter já pensaram nessas possibilidades. Aliás, há bastantes fanfics sobre isso. Tenho a certeza que todos nós já pensámos, e se Voldemort ganhasse? E se determinada coisa acontecesse ou não acontecesse? E acho que, de certa forma, e tirando as coisinhas más, foi bastante bom vermos as novas interações dos personagens e as novas perspectivas e futuros. Por último, destas duas listas, a última coisa que não gostei mesmo, e a sério, eu quando estava a ler isto, e o meu inglês não é assim aquela coisa perfeita, eu estava a ler e eu tive de voltar atrás como é que diz, espera Ana Rita, tu não leste isto bem, tu não percebes inglês, vamos ler outra vez que é para ver se tu leste isto corretamente. Porque, e depois de ler imensas coisas que não fizeram sentido, e eu já estar naquela mecânica de ok, mais nada me vai surpreender negativamente, eis que aparece no livro a filha de Voldemort e Bellatrix. Quer dizer, como assim? Quando é que ela esteve grávida? Quando é que fizeram? Quando é que isto aconteceu? Como? Quem? Para mim isto não fez qualquer sentido. Eu senti-me a ler uma história rasca de um fã que não sabe escrever, talvez eu. Foi muito aquele sentimento, isto não é o meu Harry Potter. E eu até perdoaria todos os outros furos nesta história se no fim não tivesse isto meio novela mexicana. Achei totalmente desnecessário e, sinceramente, para quem viu já a peça em teatro, deve ser a coisa menos fantástica que acontece na história, então, porquê? Bem, e depois de um vídeo cheio de revolta da minha parte, eu nem sei se isto fez algum sentido, provavelmente houve várias contradições no meu discurso, mas pronto, finalmente tenho um livro a expressar a minha dor sobre o Cursed Child aqui no meu canal. Agora espero duas coisas para a minha vida, que é que alguma vez eu tenha realmente a oportunidade de ir ver a peça e que, por favor, nunca se lembrem de fazer um filme desta história. Ou seja, não vamos tornar isto ainda mais oficial. Está ótimo assim, 7 livros, 8 filmes, top! Eu espero que tenham gostado deste vídeo, que não tenha sido massacrante a minha revolta. Se concordam ou se discordam comigo, digam-me aqui nos comentários o que é que acharam desta história. Se já viram a peça, então digam-me também. Visitem os outros vídeos, temos Harry Potter, temos Disney, temos várias séries. Subscrevam o canal, que é muito importante subscrever e colocar gosto, que ajuda imenso. Há muita gente, até amigos meus, que sim senhora veem o meu vídeo, mas esquecem-se de colocar o gostinho, por isso, bora lá! Obrigada mais uma vez por estarem desse lado. Vemo-nos no próximo vídeo. Muitos beijinhos. E tchau!